Uma das infrações mais discutidas e criticada também pelos proprietários de veículos é a infração do licenciamento em atraso. Justamente pelo fato de que uma consequência do cometimento dessa infração é a interferência na posse direta sobre o bem, sobre o veículo, né, já que existe uma consequência nesse sentido. Essa infração do licenciamento está prevista no inciso 5 do artigo 230 do CTB, e ela é de natureza gravíssima. Vão ser registrados 7 pontos no prontuário do proprietário do veículo, multa de R$ 293,47 e medida administrativa de remoção do veículo para o pátio do órgão ou entidade de trânsito responsável pela autuação. E aí ele só sai de lá quando for regularizada a situação. Por mais que existam discussões a respeito da remoção do veículo nessa situação, saiba que o tema já foi inclusive discutido no Supremo Tribunal Federal quando do julgamento da DIN 2998 e não há ilegalidade nesse sentido. Eu deixo o link para essa DIN na descrição desse vídeo se você quiser dar uma conferida. Essa infração por conduzir o veículo sem estar devidamente licenciado, ela ocorre justamente quando o proprietário deixa de pagar algum dos valores que integram o licenciamento. E aí convenhamos que não são valores tão baixos na maioria dos estados, e talvez a principal crítica, né, de muitos proprietários, que aí eu me incluo nesse rol, é a contraprestação do poder público, que a gente realmente não consegue enxergar. Talvez essa a principal revolta dos proprietários nesse sentido, e com razão. Mas aí eu vou me ater nesse vídeo a explicar as questões legais que envolvem o tema, sem fazer juízo de valor, ok? Vejam só, essa infração, como eu ia dizendo, ela ocorre quando o proprietário deixa de pagar algum dos valores que integra o licenciamento. Quando isso ocorre, e aí estoura o prazo para que aquele veículo possa circular, e aí esse prazo ele varia de um estado para o outro. Quando o proprietário está com o seu veículo fora do seu estado de origem, ele tem um prazo que está previsto no calendário nacional, que está regulamentado pela resolução número 110 do ano 2000 do CONTRAN. Eu deixo o link dessa resolução também na descrição desse vídeo. E aí, com relação a prazos aí no seu estado, é interessante você dar uma olhada no site do Detran, para você conferir até quando você pode circular com o documento do ano anterior. Mas enfim, o fato é que quando seu veículo não está devidamente licenciado, por algum motivo você deixou de pagar, enfim, e você é flagrado conduzindo, aí ocorre essa infração que eu mencionei para vocês. Aí é onde vem os pontos que eu quero abordar com vocês nesse vídeo. Primeiro, até 2022, considerando as versões do Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito em vigor naquela época, para que a infração do licenciamento ela ocorresse, ela se caracterizasse, o agente da autoridade de trânsito precisava abordar o veículo, constatar efetivamente o cometimento da infração e aí sim ele lavrava o auto de infração. Só que com as mudanças que nós tivemos na legislação, novas versões do Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito, no momento em que eu estou gravando esse vídeo, por exemplo, não sei quando você vai estar assistindo, a versão do Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito que está em vigor é a Resolução 985 de 2022 do CONTRAN. Então, é a referência normativa desde 2023 para a gente explicar essas questões envolvendo o licenciamento. Então, na ficha de fiscalização, lá no Manual de Fiscalização dessa infração do licenciamento, nós passamos a ter a previsão de que é possível constatar o cometimento dessa infração sem que haja abordagem do veículo. Se o agente da autoridade de trânsito, de alguma forma, conseguir, ainda que sem fazer abordagem, consultando a placa, verificar que aquele veículo não estava devidamente licenciado, então ele pode fazer a autuação. Antes não podia, desde o início de 2023 passou a ser possível essa autuação sem abordagem. Aí faço 3 observações aqui. A primeira delas, que é uma dúvida bem comum aqui no canal. Houve o cometimento de uma infração relacionada ao licenciamento, a pontuação vai ser registrada sempre no prontuário do proprietário do veículo. Não importa quem cometeu a infração. Imagine que você que está me assistindo emprestou seu veículo a mim. Você me emprestou porque eu vou precisar dele, fazer uma viagem, enfim. Mas ele não está devidamente licenciado. O agente vai lá, me aborda, autua, mas para quem vai os 7 pontos? É para você, que é o proprietário do veículo. Isso porque o parágrafo 2º do artigo 257 do CTB estabelece que as infrações relacionadas à documentação do veículo são de responsabilidade do proprietário. Não tem como transferir os pontos, porque o proprietário do veículo é o infrator, nesse caso, sempre. Ah, mas está aparecendo aqui para mim e tal, ao final do processo administrativo a pontuação vai para o proprietário. Aí se o proprietário não for habilitado, então não tem pontuação para ninguém, fica só o valor da multa a ser pago. Ou se for pessoa jurídica, por exemplo. Mas, independentemente de qualquer coisa, a infração é de responsabilidade do proprietário. Esse é o primeiro ponto. Segundo, o veículo não está devidamente licenciado, mas ele está estacionado. E aí a infração? Bom, vamos considerar 2 cenários. Primeiro, ele está estacionado, mas está estacionado no local proibido. Nesse caso, o veículo não vai ser autuado por licenciamento. Eu já explico um detalhe sobre isso aí. A autuação vai ocorrer pelo estacionamento irregular.
E a remoção do veículo vai ocorrer pelo estacionamento irregular. Imagina, tem lá uma placa de proibido estacionar, o agente da autoridade de trânsito chega no local, verifica que o veículo está estacionado ali. Independentemente dele estar ou não licenciado, ele vai ser autuado lá no inciso 18 do artigo 181 do CTB e a consequência é a remoção do veículo, tá certo? Esse é um ponto. E se ele tiver estacionado num local permitido, que não esteja, mesmo não estando devidamente licenciado, é infração? Bom, aí depende. Porque o agente da autoridade de trânsito, para ele autuar nesse caso, ele precisa ter visto o veículo estacionando ou depois ele precisa estar vendo ali o veículo saindo, né? Por quê? Porque o verbo do tipo infracional é conduzir. Olha, artigo 230, inciso 5, lembra lá, você pode dar uma conferida no CTB, ó. Conduzir o veículo que não esteja devidamente licenciado. Então o verbo do tipo infracional exige que o veículo tenha sido conduzido. Então o agente da autoridade de trânsito para autuar, ele precisa ter visto, ter visualizado o veículo chegando, estacionando ali no local, para que ele possa fazer a autuação, ainda que quando o agente tenha chegado no veículo, ele esteja já devidamente estacionado. Mas aí o agente viu o veículo ser conduzido e estacionado naquele local. Nesse caso, ele pode autuar. Agora, ele vai passando do nada, o veículo está lá, ele faz uma consulta na placa e vê que o veículo não está devidamente licenciado, mas ele não viu o veículo ser conduzido, ele não autua. Ah, de repente você está se perguntando, mas o veículo não teve que ser conduzido para chegar até aqui? Bom, teoricamente seria uma presunção. E presunção por presunção, eu costumo brincar nas aulas e dizer o seguinte: e se foi um disco voador que colocou o veículo ali? Ah, mas isso é um absurdo. Sim, mas é uma presunção. É um absurdo, porque é uma brincadeira, mas não deixa de ser uma presunção. Por isso que a gente tem que ver o veículo ser conduzido. De repente o veículo pode estar estacionado ali há 2 meses, e na época que ele estacionou, o licenciamento estava em dia, o agente não viu. Então essa presunção do agente não possibilita que ele autue nessa circunstância, porque ele não viu o veículo ser conduzido. Existe ainda uma outra situação, que é em caso de sinistro de trânsito. Sinistro de trânsito é a expressão utilizada atualmente, depois de mudanças na legislação, para aquilo que a gente chamava de acidente de trânsito. Hoje a gente chama de sinistro de trânsito. Existe uma discussão muito grande no caso de um veículo que não estivesse devidamente licenciado e que se envolvesse em um sinistro de trânsito. Nesse caso, o agente, quando chegasse no local, deveria autuar? Bom, até então, não deveria autuar pela mesma lógica do estacionamento. Se o agente não viu ele ser conduzido, por mais que parecesse óbvio que ele foi, mais do que o estacionamento nesse caso, né? Então o agente não deveria autuar. Só que nas disposições gerais da atual versão do Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito, inclusive tem vídeo aqui no canal, em uma série sobre o Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito, que eu explico isso de maneira bem mais detalhada, mostrando o texto da lei, você pode dar uma conferida se você quiser. Nas disposições gerais do manual, nós passamos a ter a previsão de que, em caso de atendimento de sinistro de trânsito, se o agente da autoridade de trânsito chegar no local e ele tiver elementos de convicção suficientes que deixem claro e não restem dúvida de que o veículo de fato foi conduzido naquela circunstância, então ele pode autuar, certo? Não é uma mera subjetividade do agente, uma presunção subjetiva, ele precisa ter elementos suficientes. Ah, o veículo bateu, colidiu com outro, os dois estão amassados ali no meio da via. Para que o veículo esteja amassado daquela forma no meio da via, ele só pode ter sido conduzido. E aí, às vezes, o condutor está lá também, machucado, enfim. Então, ele tem elementos de convicção suficientes que deixam claro que, olha, o veículo ele foi conduzido, diferentemente do estacionamento, que, apesar de ser provável que esse veículo tenha sido conduzido até ali há pouco tempo, mas, enfim, tem uma outra interpretação quando a gente observa a legislação de trânsito nesse caso. Então, no exemplo do sinistro, é diferente. Se a gente chega no local e ele identifica isso, então ele pode lavrar o auto de infração, desde que ele tenha elementos de convicção suficientes que não deixem mais, não deixem dúvida de que a infração de fato ocorreu. Então perceba que em relação ao licenciamento, nós temos vários cenários aqui possíveis para que a infração se caracterize, para que a infração ela ocorra. E nesses diversos cenários, cada caso merece sua análise cuidadosa para verificar se de fato a autuação está ou não correta, se houve ou não a infração, independentemente daqueles comentários iniciais, né, sobre o licenciamento. Mas essa é a explicação, é o que está previsto na legislação a respeito do tema. E aí, você sabia disso? Ficou com dúvida? Concorda com algo? Discorda de algo? Fique à vontade, vá deixando aí nos comentários. Você que nos acompanha aqui no canal Sala de Trânsito, você já sabe. Se você tem alguma dúvida, deixa nos comentários. De alguma forma eu vou tentar te ajudar. Eu sempre acompanho os comentários, as mensagens que as pessoas costumam deixar aqui no canal, e tento de alguma forma auxiliar aquelas pessoas que deixam a dúvida para que a pessoa tenha essa sua dúvida minimamente
e esclarecida dependendo das circunstâncias, tá bom? Eu agradeço muitíssimo a você que me acompanhou até aqui. Um grande abraço e até a próxima.